Queridos, nós estamos estudando aqui sobre a igreja que Deus quer e conversando aqui sobre os elementos essenciais de uma igreja fiel e relevante. O nosso texto base é Atos 2, 41 a 47, que eu quero ler mais uma vez com você hoje de manhã e depois vou dedicar a exposição a um versículo. Mas eu queria reler com você esse texto que tem sido base de toda essa série. O texto diz o seguinte, Atos 2, 41 a 47, a descrição de uma igreja cheia do Espírito, como uma igreja cheia do Espírito funciona, como é que ela vive, uma igreja fiel e relevante. Diz o seguinte a palavra de Deus a partir do verso 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro, ou o sermão que Pedro pregou, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Quando nós nos voltamos, Pai, mais uma vez a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor mesmo nos ensine, que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, pois queremos ser uma igreja fiel e relevante, uma igreja que funcione como o Senhor deseja. Obrigado por essa igreja maravilhosa, que é a Igreja Batista do Cambuí. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã aqui, membros, frequentadores, e que nós possamos, unidos a cada dia, desejarmos e trabalharmos para sermos a igreja que glorifica o Teu nome, uma igreja fiel e relevante no século 21. Fale conosco agora, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já vimos alguns elementos essenciais de uma igreja bíblica. As igrejas podem variar nos seus modelos, na sua liturgia, nas suas maneira de agir, nos seus processos, mas alguns elementos inegociáveis, elementos que devem fazer parte de toda a igreja que deseja ser fiel e relevante no século 21. Fiel, porque não abre mão da palavra de Deus. Relevante, porque aplica a palavra de Deus ao século 21. Porque é possível ser fiel à Bíblia e você não aplicar o que você sabe, a palavra de Deus, ao século 21. Ser uma igreja apenas doutrinária. Uma igreja que crê na doutrina correta, uma igreja que vive também e prega esse evangelho. Alguns elementos dessa igreja. Primeiro, já vimos aqui, uma igreja que perseverava ou que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, isso é, celebra a cruz de Cristo, nas orações, e também uma igreja que vive no temor do Senhor. Quando você olha para Atos 2, você tem que se lembrar que não está falando do que a igreja fazia somente, do que a igreja era. Essa é a perspectiva bíblica. Não é o que a igreja faz. O que a igreja faz? A igreja faz, sim. A igreja realiza culto, a igreja evangeliza, faz missões, mas o que a igreja é? É uma igreja que aprende, é uma igreja que vive em comunhão, é uma igreja que celebra a cruz de Cristo, é uma igreja que vive na dependência de Deus, isso mostra a oração, uma igreja que vive no temor do Senhor. Então é muito mais do que uma igreja é, mais do que a igreja faz. Lógico que tem ação. O que a igreja é? Essa igreja surgiu movida pelo Espírito Santo e no coração deles Deus colocou o desejo de aprender, de viver em comunhão com os irmãos, se preocupando com as necessidades de cada um, de ter a cruz de Cristo no centro. Eles, ao partir o pão ou celebrar a ceia, lembravam o tempo todo que era tudo a respeito de Jesus. Igreja é isso, é tudo sobre Jesus, não é sobre nós. Tudo sobre Jesus, não é sobre uma doutrina, uma denominação, mas quando a gente fala do partir do pão, é tudo sobre Jesus.
E tem que viver isso. Uma igreja que vivia na dependência do Senhor. Não era igreja que vivia na técnica, nas ideias. Uma igreja que dependia do Senhor nas orações. Vivia no temor do Senhor também. E essa igreja tem mais um elemento que eu chamo de unidade. Olha o que diz o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Hoje eu quero compartilhar com você essa expressão. Eles perseveravam unânimes. E eu poderia usar inúmeras palavras para resumir esse conceito, mas eu vou usar a palavra unidade, porque é a palavra mais conhecida por nós. Mas eu quero explicar que unidade que ele está falando aqui. O dicionário grego, Strong, fala que essa palavra unânimes, na verdade, é a combinação de duas palavras, que é a palavra homo e a palavra timos. A palavra homo é o mesmo. Timos é sentimento ou paixão. Significa um grupo com a mesma paixão, com o mesmo sentimento. E a tradução que podemos dar, um grupo que vive em acordo, um grupo que tem o mesmo desejo, um grupo que tem o mesmo propósito. E ele fala, o Strong, que esta é uma unidade produzida por Deus. É um grupo de pessoas, esse grupo em Jerusalém, que perseverava na comunhão e agora perseverava unanimemente no templo, em casa, tomando refeições com alegria. Esse grupo que vive em unanimidade. Essa palavra unânime não é a ideia de que não é tudo igual, no sentido de que temos o mesmo pensamento, as mesmas ideias, não. Ele está dizendo que é um grupo que tem uma unidade produzida pelo Espírito Santo. Por quê? Recebe a revelação do mesmo Deus e segue a mesma palavra. E é muito interessante que a palavra homotimos aparece só 11 vezes no Novo Testamento. E, logicamente, as variantes, a conjugação dessa palavra. 11 vezes, 10 aparecem em Atos e uma vez em Romanos. Então, esse era um assunto importante para a igreja em Jerusalém, ou para a igreja do livro de Atos, a igreja primitiva. Porque de 11 vezes que o termo unânime aparece, 10 está no livro de Atos, somente um na carta de Paulo aos Romanos. Então, com a mesma mente, essa é a tradução. Quando eu penso, perseveravam unânimes, com a mesma mente, com a mesma paixão, com o mesmo propósito, é que está em conformidade com os outros, queridos. Eles perseveravam. E perseverar é não desistiam de estar firme no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E eu acho que uma figura que demonstra bem isso é, eles remavam todos unidos para a mesma direção. Se você procurar na internet, você vai encontrar várias figuras de gente remando. Tem hora que tem um remando para um lado, outro remando para o outro. Tem figura de gente remando e um só olhando. Entendeu? Não. Essa é a figura. Eles estão remando. Há uma sincronia. Eu gosto da palavra alinhamento. Quando diz que a igreja perseverava unânime, essa era uma igreja que estava alinhada. É uma igreja que vivia em unidade, queridos. Essa é uma boa tradução. O assunto unidade é um assunto muito importante na Bíblia e no Novo Testamento. A maior prova disso é que Jesus, na sua oração, conhecida como oração sacerdotal, ele orou para que a igreja vivesse unida. Olha só, Jesus está nos seus últimos dias na terra, ele faz uma oração pelos seus discípulos ali, e ele ora pela igreja futura, e nós estamos incluídos nessa igreja. Ele fala assim, não oro somente por esses, mas por aqueles que, pela tua palavra, vão crer em mim. E ele diz o porquê da sua oração. A fim de que eles sejam um, diz João 17. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E ele diz no verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Queridos, Jesus colocou como alvo da sua oração, ele faz 4 pedidos naquela oração, mas um deles ele pede para que nós fôssemos aperfeiçoados na unidade. Unidade, queridos, alinhamento, remar,
todos para a mesma direção, queridos, foi uma preocupação de Jesus. Ele desejava, e ele dizia, queridos, que a unidade da igreja seria o melhor ou maior trunfo evangelístico ou a melhor estratégia evangelística da igreja. Alguém pergunta assim, qual a melhor técnica para evangelizar? Ele fala assim, vivam em união. Vivam em unidade. Quando as pessoas de fora olharem para a igreja e verem que essa igreja é unida, eles serão atraídos pelo evangelho. A nossa unidade é a melhor propaganda, o melhor atrativo. Mas o contrário também vocês sabem. A desunião da igreja é a vergonha para o mundo. Não atrai, porque o mundo carece de ver um grupo que vive de fato e não é dominado por os seus pensamentos secundários, mas de fato está focado em Jesus. Então, querido, Jesus orou pela unidade. E eu vou dizer para você o seguinte, por que unidade para mim é meu assunto top one? É o número 1. Entendeu? Na igreja, se há uma coisa que eu como pastor não admito é luta por divisão. Gente que divide. Porque foi um assunto número 1 para Jesus. Ele disse assim, é a vergonha para o evangelho viver em desunião, não viver em unidade. E se foi importante para Jesus, tem que ser importante para nós. Que nós sejamos agentes da unidade, mesmo em ano de eleição. Mais ainda, por favor. Entendeu? Que a gente possa exatamente isso, porque nós estamos acima. Não é unidade baseada nos nossos pensamentos políticos. Olha só, Jesus orou pela unidade. Ele fala que era a marca da igreja para alcançar o mundo. O Espírito Santo é quem produz unidade. O pastor Richard leu Efésios 4, dizendo, o texto diz, Efésios 4, que é a unidade do Espírito. Não sou eu que produzo. A gente não produz. Sabe o que nós produzimos? Divisão. Não é interessante? A gente hoje mais do que nunca. A gente, quando ouve alguém, já quer se opor ao pensamento. Às vezes tem entre amigos. Tá? Nós tendemos, como seres humanos, a não buscar a convergência, mas a divergência. Mas a Bíblia diz que nós devemos preservar a unidade, e essa unidade é do Espírito. E aqui guarde uma outra imagem. A imagem da família é a imagem que melhor descreve a igreja. O que nós abrimos mão para que a família esteja bem? Os pais que o digam, né? O que nós abrimos mão? Não abrimos mão, gente, em nome da família? Gosto pessoal, tempo, né? Você não bate boca com seu filho? Espero que não, por favor. O tempo todo. Você não fica batendo boca com a sua esposa. Não, nós buscamos no lar a harmonia. E o lar é onde nós aprendemos a abrir mão de uma série de coisas e falar assim, isso aqui é secundário. Entendeu? Isso aqui é secundário. Gente, se você está dividido com a sua casa por causa de posição política, I'm so sorry. Lamento. Lá em casa, não quero nem saber qual a posição política das meninas, entendeu? Time de futebol. Um São Paulino no meio de corintianos. Virei corintiano. Olha lá, São Paulo. Na verdade, é o seguinte, no seguinte sentido, eu torço para os Corinthians, entendeu? Então, queridos, essas questões são secundárias. Em casa, alimento, a gente quer saber o que o outro gosta, não é assim, queridos? Então, família. Mas vamos lá, na igreja, quem produz unidade é o Espírito Santo. Mas ele fala, olha aqui, capítulo 4, verso 1 a 3. Ele fala que tem que ser com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Eu não produzo, mas eu sou chamado a preservar. A unidade quem produz é Deus, porque é aquela unidade espiritual. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só missão. Mas eu trabalho para preservar essa unidade. Então, qualquer barreira de raça, de posição social, de sexo, de gosto musical, de estilos de trabalho, nós abrimos mão, queridos, porque nós temos algo muito maior. Igreja é assim, queridos. A gente não abre mão. Então, eu vou dar um conselho para você. Se tem aqui alguém que abre mão, sou eu, porque eu sou pastor, trabalho com todo mundo, eu abro mão de um monte de coisa. Então, porque eu trabalho com todos os ministérios. Talvez você tenha que abrir mão só no seu ministério. Eu abro em todos os ministérios.
Porque, na verdade, não é do jeito que eu quero. Eu dou ideia, né? O Ebenezer Bittencourt tem uma piadinha que ele brinca dizendo o seguinte: existem duas maneiras de fazer as coisas. A maneira errada e a minha maneira. Então, de vez em quando eu sou tentado a pensar assim, mas não. Existem mais de uma maneira de fazer a coisa certa. Viu, gente? Não é só a minha. A gente abre mão, queridos, mas veja só, porque é igreja. Agora, quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, o resultado é a unidade da igreja. Vou dizer a você. Nosso desafio, sabe qual é? Nós remarmos na mesma direção. Nós não podemos, aqui, queridos, só porque não é do nosso jeito, dizer assim, estou orando para que dê errado. Orando aqui é torcendo, viu? Porque só falta orar também, né? Aí demais. Aí se orar, cai um raio na sua cabeça. Então, é o seguinte, não, estou torcendo para dar certo, estou orando para dar certo. Jeitos diferentes. Porque nós estamos na mesma base, fé, no mesmo batismo, mesmo Senhor, mesma missão. Há diferenças, unidade que o Espírito produz em nós. Pessoas cheias do Espírito Santo trabalham pela comunhão. O texto diz, perseveravam unânimes. Duas palavras fortes. Perseverar é, não desistiam. Unânimes, a mesma mente, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma paixão. Isso que eles tinham juntos. O mesmo foco, a mesma direção. É a ideia do alinhamento. E eu queria compartilhar com você em que áreas a igreja primitiva e as igrejas do Novo Testamento nos ensinam que nós precisamos aprofundar a nossa unidade, o nosso alinhamento. É muito bonito ler lá no capítulo 1 de Atos que eles já começaram unidos, sabe no quê? Na oração. O texto diz, verso 14 do capítulo 1, que todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele de Jesus. Começavam unidos, queridos, na oração. A oração deles demonstrava unanimidade, eles oravam pelo mesmo objetivo, eles estavam orando para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Havia unidade em oração. Está vendo como é espiritual? Unidade em oração, essa igreja tinha. Essa igreja era unida na missão. Capítulo 4, quando Pedro e João, tendo sido presos, foram soltos, voltaram para os irmãos, diz a Bíblia que eles oraram, e eles oraram dizendo, Senhor, Tu és soberano sobre tudo. Capítulo 4 diz isso, verso 24, e eles dizem no verso 29 na oração, olha para as ameaças deles e concede aos seus servos que anunciem a Tua palavra com toda ousadia. Mas diz o texto que eles unânimes levantaram a voz a Deus e oraram. Eles eram unidos na missão. Senhor, nós queremos que o Senhor nos mantenha unidos nessa missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, para os confins da terra. Então, unidos na missão. Eles eram unidos na fé. Efésios 4 diz que temos uma só fé, um só batismo, um só Deus, a mesma fé que nós temos, juntos na mesma fé. Podemos ter pontos diferentes doutrinários, algumas questões, mas a mesma fé. É a fé que nos salvou. Como diz Paulo aos Filipenses, é a fé evangélica que nós anunciamos para todos, queridos. Eles eram marcados por unidade no serviço. 1 Coríntios fala da igreja como sendo um corpo. Que Deus dá dons à igreja, Ele dá dons não para dividir, mas para unir. Ele dá dons para que um edifique o outro. E Ele fala, ninguém no corpo pode dizer, porque eu não sou o membro tal, eu não sou parte do corpo. E mais ainda, Ele diz, o pé não pode dizer à mão, não preciso de ti. Ele está dizendo que a unidade é unidade no serviço, é porque eu preciso do outro. Eu acho que o maior desafio de igreja e da vida como um todo é nós aprendermos a ser dependentes. Quanto mais maduro você fica, mais dependente você fica. É dependente, gente, que você... O que é dependente? Todo mundo faz tudo por você? Não. Você reconhece que você não é capaz de fazer tudo sozinho. Que você precisa do outro. Maturidade é isso. Maturidade, não é assim que a criança no começo acha que pode fazer tudo sozinha. Nós vamos ensinando que ela precisa de ajuda.
Igreja, a mesma coisa, eles eram unidos no serviço, tinham dons, os mais variados dons. Esses dons uniam essa igreja. A Bíblia fala que Deus dá a manifestação, isso é, o dom do Espírito a cada um, visando um fim proveitoso, 1 Coríntios 12, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, essa igreja, as igrejas do Novo Testamento viviam unidas também no serviço e unidas também no amor. Jesus diz em João capítulo 13, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, porque nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A igreja, já estudamos aqui quando falamos de comunhão, que eles dividiam os bens, verdade? Eles estavam juntos no templo e nas casas, o tempo todo que eles viviam juntos, gostavam de estar juntos. Havia um amor sincero. Uma coisa mais bonita, uma das coisas mais bonitas da igreja é esse convívio. Eu amo quando eu vejo alguém colocar um post no Instagram, no Facebook, que está tomando café com algum irmão da igreja. É ótimo! Ou alguma reunião de igreja, que tem comida com certeza. Entendeu? Tá? Então tem, queridos. Então é isso, porque é estarem juntos. E vou dizer a você, a ideia de unidade no amor, você sabe que é mais do que um abraço, é mais do que tomar um café. Mas começa por aí, né, gente? Porque num café, num bate-papo, abrimos o coração, compartilhamos tristezas, compartilhamos alegrias, e o Espírito Santo produz essa unidade do amor. E Jesus fala, olha, um novo trunfo evangelístico. As pessoas vão olhar para vocês, se vocês se amarem, eles vão crer em mim. Eu poderia dizer aqui, e o texto fala sobre isso, eles eram unidos na adoração, louvando a Deus o tempo todo, no templo e nas casas. Eles eram unidos no discipulado, unidos na frequência à igreja, unidos na generosidade financeira, eles eram unidos. Portanto, queridos, a questão da unidade é um assunto muito sério. Jesus orou pela unidade. Jesus trabalhou pela unidade. Mandou o seu Espírito para habitar em nós, para que sejamos unidos. Portanto, minha palavra hoje para você é: devemos ser uma igreja que caminha em unidade, que rema na mesma direção, que tem o mesmo pensamento, que tem a mesma paixão, entendeu? Porque nós estamos caminhando, mas aí não é teórico, é prático. Por isso ele diz assim, que nós preservemos a unidade do Espírito. Tem que ter longanimidade, tem que ter humildade, tem que ter mansidão, tem que ter o suportar mútuo, mas devemos ser chamados para ser agentes de unidade. É um texto que eu amo muito, 1 Coríntios 1:10, que eu uso muito com a liderança da igreja, que procura caminhar com alinhamento. A igreja tem uma liderança que caminha alinhada. Nós discutimos, conversamos, divergimos, mas alinhamos. E o texto de 1 Coríntios 1:10 diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. A igreja primitiva nos ensina que um dos elementos de uma igreja fiel e relevante é que ela vive em unanimidade. Vamos entender que unanimidade dá a ideia do mesmo foco, mesma direção. Não é pensar nas coisas secundárias da mesma maneira. Não é abrir mão, dizendo assim, o meu gosto é o mesmo do outro. Não é negar as diferenças, mas as diferenças não impactam a nossa unidade. Havia uma disposição interna. Quando os problemas da igreja primitiva surgiam, eles se reuniam, discutiam e deliberavam. Quando reuniram para o Concílio de Jerusalém, para saber, para discutir que tipo de demanda deveriam colocar sobre os gentios, devem ou não guardar as leis dos judeus, eles se reuniram, discutiram, Pedro, Tiago, deram opinião, mas no final há uma palavra maravilhosa que diz o seguinte, depois de discutirem, escreverem o resumo da ata, para mandar para as igrejas, sabe, carne sacrificada a ídolos, pode ou não pode comer, circuncisão, sim ou não, escreveram a decisão, disseram o seguinte, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. O que ele está dizendo? Nós, na nossa discussão,
nos submetemos à voz de Deus. Por isso a gente pode dizer, o que nós decidimos foi uma discussão humana, mas dirigida pelo Espírito. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Meu sonho de consumo é esse, viu, gente? Precisa colocar na ata, assim? Acabou a sessão. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Eu até prefiro assim, ó. Não pareceu bem a nós, mas o Espírito Santo mandou. Ótimo, é o que importa, né, gente? É o que importa. Mas eles entenderam isso, e essa igreja vivia. Ele fala que não haja dissensões, um mesmo propósito, um mesmo impulso, uma mesma mente fazia. Essa era a disposição interna da igreja primitiva. Não é sem razão que essa igreja, dia a dia, crescia. A cada dia, porque eles viviam em tudo que eles faziam. Frequentar o templo, frequentar as casas, adorar o Senhor, ajudar os necessitados, escolher missionários, oração, estudo da Bíblia, discipulado, todas as coisas eram marcadas por essa unanimidade. Eles concordavam, estar de comum acordo. Unânime é de acordo. A igreja que Deus quer é uma igreja que caminha em unidade. E nós temos que continuar buscando essa unidade, essa disposição, essa força motivadora interna. Precisamos deixar que o Espírito Santo produza em nós, que nos guie na direção, porque é algo sobrenatural. Queridos, o único outro texto em que a palavra unânimes aparece, aqui eu quero terminar, é no livro de Romanos, como disse a vocês. E eu queria terminar lendo o texto de Romanos, em que ele fala exatamente o que significa perseverar unânime. Romanos, capítulo 15, diz o seguinte: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, a palavra homotimos, que aparece aqui, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade, o preservar a unidade, traz glória a Deus. Ele fala, eu oro para que vocês concordem, estejam de acordo, para que vocês possam glorificar a Deus. Que nós sejamos, é a minha palavra nesta manhã, caminhar em unidade para a glória de Deus. A unidade faz bem, a unidade é propósito de Deus. Nós vencemos as diferenças, nós abrimos mãos de gosto pessoais, mas nós celebramos a alegria de termos um só Senhor, uma só fé, fazemos parte de uma igreja, pessoas, homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus. Por isso que a imagem que eu mais gosto, que fala de igreja, é que nós somos família. Porque é na família que nós aprendemos a abrir mão de coisas secundárias em favor do principal, que é a família estar bem, a família estar bem, a família estar unida.